O Brasil ganhou recentemente uma nova lei que muda bastante coisa nos bastidores da internet, impacta você diretamente, ainda mais do que diz respeito à privacidade. É a LGPD, você com certeza ouviu ou leu sobre essa sigla por aí. Mas o que exatamente ela significa? Qual a história por trás de sua aprovação? E será que ela vai pegar mesmo? Esse é o Entenda, o quadro que explica o que está por trás das notícias que você lê todos os dias lá no nosso site. A LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, é um conjunto de normas válidas para o território brasileiro sobre como as empresas, as pessoas e os órgãos públicos devem guardar, proteger e usar informações pessoais coletadas dos usuários. A ideia é deixar muito bem definido o que pode e o que é proibido quando o assunto é coleta de dados online. Não é uma proibição de cadastros e nem de armazenamento de dados, mas sim uma lista de direitos para você consumidor e deveres para a empresa ou então para a prestadora de serviços. E eles vão ter que cumprir isso muito bem direitinho. Basicamente, a LGPD serve para garantir o direito de privacidade da população e impedir que bases de cadastros e dados circulem livremente por aí entre empresas e pessoas que podem usar essas informações do jeito que quiserem e sem necessariamente explicar de onde elas vieram. Olha um exemplo para entender melhor que com certeza já aconteceu com você. Receber um SMS ou então uma mensagem no WhatsApp de um estabelecimento comercial que você nunca visitou, nem buscou no Google, não entrou em contato nada. Mas você fez um cadastro em um concorrente ou então em uma companhia que por acaso compartilhou a base de membros com outras marcas que chegou nessa outra loja. E aí ela passou a te enviar ofertas e oferecer serviço. Isso vale também para o período eleitoral. Receber spam de candidatos que você nem sabe da existência e que não revela como conseguiu o seu telefone é provavelmente fruto de uma prática que agora é oficialmente irregular. E tem exemplos também mais graves que podem prejudicar a população. Imagina só, sei lá, uma empresa de processos seletivos obtendo dados médicos de uma pessoa sem autorização dela para cruzar com outras informações e saber das condições de saúde dela antes de contratar ou então perguntar sobre. Pois é, pode ficar complicado assim. Por isso, agora as empresas terão uma série de obrigações que começam em informar o porquê elas estão coletando dados e a utilidade daquelas informações em específico. A transparência deve ser bastante alta, com indicação até de quem é o responsável pelo servidor. Quem descumprir as leis recebe uma advertência na primeira vez, ou então já o caso evolui para multas e outras punições, que são bem pesadas e devem servir para manter as companhias na linha. Mas claro que a lei também tem algumas exceções. Pessoas físicas que usam dados para objetivos pessoais, acadêmicos, artísticos ou jornalísticos não entram, mas os dados precisam ser anônimos na divulgação. Casos de segurança pública ou investigação criminal também possuem outras regras. Além disso, a empresa deve apagar dados que não são mais necessários, como contas que foram apagadas, a não ser que alguma lei obrigue que eles sejam mantidos. Aí ó, as companhias estrangeiras que atuam no Brasil precisam sim se adequar à LGPD, o que inclui Google, Facebook e por aí vai. Você muito provavelmente nos últimos meses precisou concordar novamente com termos de privacidade de aplicativos ou de redes sociais e recebeu notificações sobre essas alterações. A maioria delas, com certeza, era tudo para se adequar ao novo padrão dessa lei. Tá bom, mas aí você falar que aqui no Brasil tem aquela história de que lei não pega, né? Que vira só um pedaço de papel? Bom, a gente sabe que isso é meio que verdade para algumas mesmo, mas para garantir que a LGPD seja cumprida, a aprovação dela envolveu a criação de um órgão chamado ANPD, ou Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse grupo é subordinado à Presidência da República e tem autonomia para trabalhar, e será o responsável por investigar, avaliar as denúncias e orientar a sociedade. É a grande ligação entre o governo e a população nesse caso. Mas ó, vale um puxão de orelha aqui. A ANPD já devia estar em funcionamento pleno, mas isso ainda não aconteceu. O governo teve 2 anos para oficializar, mas comeu bola. Só a estrutura foi elaborada e aprovada em agosto de 2020. E no momento de gravação desse vídeo, o conselho diretor tinha acabado de ser divulgado.
Sem essa autoridade, ainda falta bastante para ela se formar, a lei fica prejudicada. Bom, agora você já sabe da utilidade da lei, que ela é mesmo importante. Mas de onde que ela veio? O debate político sobre proteção de dados no país já acontece faz pelo menos uma década, mas tudo caminhava bem devagar. Para você ter uma ideia, tem um projeto de lei de 2012, de autoria de Milton Monte, do PR de São Paulo, que falava de proteção de dados pessoais. Mas isso não chegou a evoluir muito. Em 2015, o tema voltou a ser debatido, também sem grandes mudanças, além de debates e emendas sem grande efeito prático. Nesse meio tempo, a gente teve a aprovação do Marco Civil da Internet em 2014, que foi uma vitória enorme, principalmente pela pressão de empresas de telecomunicação que queriam vetar muita coisa. Mas mesmo essa lei tem as suas brechas, como ainda ser incompleta no sentido justamente da proteção de dados. A nossa LGPD é meio baseada na GDPR europeia, um conjunto de leis de proteção de dados aprovado em 2016. E além disso, a explosão do caso da Cambridge Analytica, que usou de forma ilegal dados do Facebook, inclusive para meios políticos, acelerou bastante todas essas discussões. Até que finalmente, em 14 de agosto de 2018, o presidente Michel Temer aprovou a LGPD. Só que ele estipulou um prazo de 1 ano e meio para o início das regulamentações, para que todas as empresas tivessem um tempo mais do que suficiente para se adequar. E olha, ele ainda rejeitou a criação da NPD. Pelo menos nessa última parte, ele voltou atrás em dezembro daquele ano e voltou a liberar o grupo. Em julho de 2019, Jair Bolsonaro sancionou a lei com algumas modificações e vetos que não foram muito bem aceitos por parte da comunidade especializada, porque eles teriam enfraquecido a ideia original de cobrança mais rígida das empresas. Mas, de qualquer forma, foi um passo importante. Passando para 2020, em abril, o governo recuou naquele prazo estabelecido pelo Temer e pediu que a lei só passasse a valer em maio de 2021, mas o Senado rejeitou esse pedido. A história só teve um fim em 18 de setembro, agorinha mesmo, quando a LGPD foi publicada no Diário Oficial da União como a Lei número 13.709. Mesmo que ainda funcionando na gambiarra ali, sem as chamadas sanções por descumprimento, a LGPD já pode e já foi usada em algumas denúncias. A primeira foi da empresa Cyrela, condenada no fim de setembro a pagar uma indenização ao cliente que comprou um imóvel e logo em seguida recebeu ligações de ofertas e serviços de empresa do setor de construção, sem qualquer autorização dele para isso. E aí, o que você achou da LGPD? Vai funcionar mesmo? Ela protege os usuários? Ou então, que alternativa seria melhor? Com o uso cada vez maior de tecnologia, e principalmente dados pessoais em todas as esferas da sociedade mundo afora, o compartilhamento não autorizado e até mesmo a venda desses dados tem ocorrido indiscriminadamente há muito tempo. Especialmente no Brasil, carecíamos de uma regulamentação nacional que normalizasse o uso devido de dados pessoais, tendo em vista a prerrogativa constitucional de privacidade do cidadão. Todo cidadão merece que suas informações pessoais sejam tratadas com o devido cuidado e necessita que corporações e órgãos governamentais tomem precauções na coleta, gravação, uso e até mesmo no descarte desse tipo de informação. Para isso, em agosto de 2018, foi aprovada a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz como principais finalidades os seguintes pontos: proteção de dados pessoais do cidadão, direitos do cidadão titular em possuir maior controle sobre o uso dos seus dados por qualquer empresa, segurança da informação e boas práticas de prevenção de vazamento de dados pessoais, comunicação de incidentes envolvendo vazamentos de dados pessoais, fiscalização do uso destes dados. Em resumo, a lei visa estabelecer direitos fundamentais do cidadão, tais como privacidade, direito à informação, comunicação e opinião, defesa do consumidor, liberdade, dignidade e cidadania. Sob o ponto de vista de como a lei irá impactar as organizações brasileiras, destaca-se a oportunidade única de elevar a postura de segurança a um nível nunca antes imaginado.
Tendo em vista que a lei é bastante abrangente, não apenas no aspecto jurídico quanto no técnico, especialmente quanto à segurança cibernética, surge então a chance dos times de gestão de segurança da informação terem papéis de protagonismo na estratégia de proteção de dados, podendo até mesmo tornarem-se referências nas organizações onde atuam como diferenciais no mercado. A lei inclui em seu escopo toda e qualquer pessoa jurídica e física, sob o ponto de vista de qualquer tratamento de dados pessoais realizado em território nacional, independente desse tratamento ser feito por meios digitais ou não. É importante lembrar que a lei entra em vigor 24 meses após a data de sua publicação, o que ocorrerá em agosto de 2020. Entre outras coisas, a lei criou a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ANPD é responsável pela deliberação da aplicação da LGPD e também da instrução sobre casos omissos da lei. Ela também é o órgão responsável por receber consultas e ajudar as empresas na melhor implementação da LGPD em seus ambientes. Outro ponto que merece destaque é a possibilidade de sofrer multas por não estar em conformidade com a LGPD, por exemplo, em cada caso de incidente de vazamento de dados pessoais. Multa essa que pode chegar a 2% do faturamento da companhia, limitada a 50 milhões de reais. Também vale ressaltar que a lei exige a nomeação de um encarregado de proteção de dados, também conhecido como DPO, Data Protection Officer, que será responsável por receber as comunicações e reclamações dos titulares de dados, receber as comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e tomar as devidas providências. E também será responsável por acompanhar todas as iniciativas que envolvam a proteção de dados, desde a conscientização dos funcionários até o acompanhamento de projetos de adequação e relatórios de avaliação do nível de proteção de dados da organização. E você, como está se preparando para lidar com os aspectos da lei na sua empresa? Será muito importante localizar e saber exatamente qual o fluxo de dados pessoais dentro da sua empresa. Você já possui esse mapeamento? Sabe exatamente em quais repositórios locais ou em quais serviços de nuvem os dados dos seus clientes e colaboradores estão armazenados? E como é feito o tratamento dessas informações? Quem tem acesso? Por onde são compartilhadas? Por quanto tempo são mantidas? Etc. Todos esses pontos são e serão cada vez mais importantes para garantirmos a conformidade com a nova lei e a proteção dos dados de seus clientes. E, obviamente, da continuidade do seu negócio. As tecnologias que dão vida à internet desempenham um papel essencial para o crescimento econômico e melhoram o dia a dia das pessoas em todo o mundo. O sucesso da internet depende da nossa capacidade de fortalecer a confiança inabalável nas tecnologias e serviços baseados em dados. O fundamento dessa confiança é a criptografia. Sempre existiu uma necessidade de proteger informações. Hoje em dia, se a informação estiver em trânsito, armazenada em um dispositivo ou na nuvem, a criptografia desempenha um papel essencial na sua proteção. Mas o que é criptografia? Simplificando, a criptografia usa a matemática para permitir a troca e o armazenamento de informação digital de maneira protegida. A criptografia embaralha os dados, de modo que só sejam legíveis pessoas autorizadas por meio de uma chave ou uma senha. Desta forma, informações valiosas ficam totalmente protegidas, para que possam se movimentar de maneira segura até mesmo em redes desprotegidas, ou permanecer seguras mesmo se um dispositivo criptografado for comprometido. Criptografia tornou-se um comprovado e confiável método para armazenar e trocar informações confidenciais com segurança. Pense na transmissão de dados que ocorre todas as vezes que você saca dinheiro de um caixa eletrônico. Sem a criptografia, cada vez que há um saque, informações sensíveis como números de conta bancária e senhas estariam mais vulneráveis a criminosos e pessoas mal intencionadas. A criptografia não só permite a transferência segura de informações bancárias e de pagamentos, também podemos contar com ela para garantir a privacidade das nossas comunicações, como navegar na web ou enviar um e-mail, bem como enviar ou armazenar fotos e documentos online.
e mantém a nossa identidade e informações pessoais a salvo de criminosos. A criptografia ajuda a prevenir que pessoas mal-intencionadas acessem dados essenciais ou arquivos que possam comprometer a segurança de nossos carros e aviões, os sistemas de informação das nossas plantas de produção e transmissão de energia, barragens e de abastecimento de água, e as informações sensíveis em nossos governos, hospitais, fábricas e instalações industriais. Da mesma forma que a tecnologia evolui, também avançam os métodos de cibercriminosos sofisticados. As empresas de tecnologia estão continuamente inovando e criando novos recursos de segurança para renovar a confiança nas redes e fortalecê-las para proteger os dados do mundo. A manutenção da internet como uma força para o crescimento econômico global, para o desenvolvimento e a interação social, depende da nossa contínua capacidade em renovar a confiança nas tecnologias e serviços baseados em dados. E a manutenção da confiança começa pela priorização da segurança, como a criptografia. Mensagens militares, transações financeiras, dados de clientes, lista de espiões, fotos de gatinhos e aquela pasta super escondida onde você salva os seus documentários da BBC. Todo mundo tem informação que gostaria de manter privada ou disponível só para as pessoas escolhidas. Esconder informação é um problema bem antigo. Às vezes a solução é bem simples, usar uma língua que poucas pessoas falam pode ser o suficiente, como os nativos americanos que serviam de code talkers na Segunda Guerra, transmitindo mensagens por rádio em código navarro. Como o filme Códigos de Guerra mostra, eles se comunicavam em navarro pelo rádio, uma língua que pouquíssima gente fora dos Estados Unidos falava na época. Tanto que mesmo usando frequências de rádio abertas, foi o único código oral de guerra que não foi decifrado pelo inimigo. Uma solução um pouco mais elaborada é escrever a mensagem na sua própria língua, mas embaralhar as letras de uma forma que só você sabe reconstruir. A cifra de transposição, como a cítala usada pelos espartanos, que é um bastão de madeira onde se enrola uma tira de couro na qual a mensagem é escrita. Só quem tiver uma cítala com o mesmo tamanho consegue enrolar a tira com o mesmo alinhamento de letras. Outra é a cifra de substituição, onde você substitui as letras da mensagem. Pode ser trocando as letras de ordem, trocando A por B, B por C e por aí vai, como a cifra de César, que o próprio Júlio César usava para escrever as suas mensagens deslocando 3 letras no alfabeto. Outro tipo de substituição é a de substituir palavras inteiras ou letras por código, como a usada pelo Bruno Borges, o acreano e transmutador humano desaparecido em 2017, que deixou cadernos e cadernos de anotações cifradas e um bom contrato de publicação deles. Mas você pode saber o que foi escrito se acompanhar o site Decifre o Livro, criado por outros desenvolvedores e pelo Renoir dos Reis, aluno da Alura. Usando crowdsourcing para descobrir quais símbolos correspondem a quais letras, várias pessoas contribuíram para ter a versão original das mensagens. O problema da cifra de substituição é justamente o que o pessoal do Decifre o Livro está fazendo. Examinando as letras mais comuns de uma língua, como a letra A no português, a gente pode fazer um chute bem informado de que o símbolo mais comum na mensagem corresponde por substituição à letra A. A segunda letra mais comum é o O, então a gente pode substituir o segundo símbolo mais comum pelo O também. Avançando com essa análise de frequência das primeiras letras, os outros símbolos podem ser decifrados completando a palavra como se a gente estivesse no roda-roda do Silvio Santos. Como Simon Singh conta no livro dos Códigos, usando essa criptoanálise desenvolvida pelos árabes, as cifras de substituição simples se tornaram obsoletas por séculos. Até o francês Vigenère juntar ideias e desenvolver uma cifra que usa vários alfabetos de substituição ao mesmo tempo. Usando um quadrado de Vigenère, precisamos de uma palavra-chave que vai ser usada repetidamente para as colunas de cifra de uma frase. Por exemplo, usando a palavra-chave Alura para codificar a mensagem secreta e lá vamos nós, a gente usa a coluna A para cifrar a letra E, a coluna L para a letra L, a coluna U para a letra A, a coluna R para a letra V, a coluna A para a letra A e assim por diante, até formar a mensagem cifrada EWMAMZM-EOS. Com a cifra de Vigenère, fica muito mais difícil de usar a análise de frequência, porque como a gente muda o alfabeto de substituição a cada letra, o mesmo caractere é substituído por vários símbolos diferentes.
A letra A da nossa mensagem foi substituída por U e por A. A letra O foi substituída por Z e por O. E a chave usada para criptografar pode ser uma palavra simples, como alura, ou uma frase inteira, ou um trecho de um livro, ou o que quer que seja que foi combinado de antemão. Por muito tempo, a cifra de Wigner ficou conhecida como a cifra indecifrável e a criptoanálise ficou para trás. Mas a maioria das pessoas usa palavras curtas com a chave. E se o texto for longo o suficiente, usando a mesma análise de frequência, a gente pode descobrir que as letras mais comuns podem ser a letra A da coluna de cada cifra. Aí é só usar o mesmo método de completar as letras para formar as palavras da chave além da mensagem. Com esse método de criptoanálise mais refinado, testando as substituições da chave e da mensagem, nenhuma mensagem estava segura. A não ser que usassem uma chave enorme e sem um padrão que pudesse ser reconhecido, o que os alemães conseguiram fazer na Segunda Guerra Mundial com o Enigma. Uma máquina eletromecânica que automatizava e bagunçava completamente a troca de alfabeto a cada letra codificada. Então, mesmo que uma letra como o A aparecesse várias vezes pela mensagem, ela seria substituída por letras diferentes a cada ocorrência, deixando muito mais difícil a descriptografia da mensagem. O Enigma funcionou tão bem que só quem soubesse quais eram as rodas misturadoras usadas poderia recriar a mensagem. Isso, claro, a não ser que você fosse Alan Turing. Como começamos a contar no Nerdologia Tech, Alan Turing construiu um dos primeiros computadores, a Bomb, ou o Bomb, para testar na mão milhões de combinações de chaves até conseguir decifrar as mensagens alemãs, o que aparece no filme O Jogo da Imitação. Mais uma vez, a análise de frequência das letras e de combinações deu a chave para os criptoanalistas. Tanto que até a década de 60, a distribuição de chaves privadas tinha um custo enorme para bancos, governo e negócios, que gastavam fortunas para distribuir as chaves de segurança pessoalmente pelo mundo. Gastavam até o desenvolvimento das chaves públicas e privadas, mas esse segredo fica para outro Nerdologia. Agora nós vamos falar sobre criptografia assimétrica, que tem esse nome porque é um tipo de criptografia que utiliza chaves diferentes, porque quando é a mesma chave é criptografia simétrica, mas quando é criptografia assimétrica é porque usa chaves diferentes. Vamos melhorar a explicação mostrando esse diagrama. Na criptografia assimétrica, existe uma chave que nós chamamos de chave pública, e essa chave pública é usada para criptografar os dados. Posteriormente, uma chave chamada de chave privada, diferente daquela pública, mas pertencente ao mesmo par criptográfico, vai ser usada então para decodificar os dados. Observa que essa imagem já indica por que a criptografia se chama assimétrica, porque usa chaves diferentes para criptografar e para decodificar. No processo de criptografia, se usa uma chave pública, e no processo de decodificação dos dados, se usa uma chave privada. Embora sejam chaves diferentes, uma é a chave pública, aquela que criptografa, e outra é a chave privada, aquela que decodifica, essas chaves pertencem ao mesmo par criptográfico. E por que uma é chamada de pública e a outra chamada de privada? A pública é aquela que pode ser conhecida por diversas pessoas. É pública. E aquela chave privada é a que deve ser guardada de posse daquela única pessoa. Então, nós temos aí o uso de duas situações diferentes na criptografia assimétrica. Existe o uso de uma chave pública, que pode ser conhecida por diversas pessoas, isso porque as pessoas podem criptografar dados com aquela chave pública, tranquilo, mas só uma pessoa é que conseguirá decodificar com a sua chave privada, correspondente ao par criptográfico dessa chave pública. Embora pareça confuso, deixa eu te mostrar num desenho aqui para ficar mais fácil. Observa comigo aqui, ó. Eu tenho o João e tenho a Maria. Tem o Pedro ali, que é o que está no meio do caminho entre o João e a Maria, e o Pedro quer interceptar as mensagens que o João envia para a Maria. Vamos imaginar que a Maria ela conseguiu receber um certificado digital. Como é que ela conseguiu receber esse certificado digital? Bem, a Maria foi numa autoridade certificadora, solicitou a criação de um certificado digital para ela, Maria, e aí foi criado um certificado digital único, exclusivo dela, Maria, que não existe igual no mundo inteiro.
E dentro desse certificado digital da Maria, dentro da criação desse certificado digital da Maria, foi emitido um par de chaves criptográficas. Quer dizer, quando se emitiu um certificado digital para Maria, nesse momento foi criado um par de chaves criptográficas dela, Maria, com a chave pública da Maria e com a chave privada dela, Maria. E observa, o João quer enviar uma mensagem criptografada para Maria, mas o João quer enviar uma mensagem agora com um processo de criptografia assimétrica. Que chave o João vai utilizar para enviar uma mensagem criptografada para Maria? O João tem que usar a chave pública da Maria, porque no processo de criptografia assimétrica, eu tenho que utilizar a chave pública do destinatário para enviar uma mensagem criptografada para esse destinatário. Então o João solicita acesso à chave pública da Maria, aí João pega a chave pública da Maria e ele vai tentar criptografar a mensagem que ele quer enviar para Maria, chamada aula hoje. Percebe? Então, se o João quer enviar uma mensagem criptografada para Maria com a criptografia assimétrica, ele tem que usar a chave pública da Maria. E por que a Maria pode mostrar a chave pública dela para o João? Porque a chave é pública, essa é aquela que a Maria pode divulgar à vontade. Então, observa, o João utiliza a chave pública da Maria e criptografa a mensagem que vai para a Maria. Quando a Maria recebe essa mensagem, só ela, de posse da sua chave privada, agora é quem criptografa essa mensagem e lê corretamente a mensagem aula hoje. Olha nessa imagem, o João utilizou a chave pública da Maria para criptografar uma mensagem para Maria. A Maria recebeu a mensagem e usou a sua chave privada de Maria para decodificar a mensagem. Quer dizer que nesse processo foi usada uma chave pública e uma chave privada do destinatário Maria, mas são chaves diferentes, que pertencem ao mesmo par criptográfico da Maria, claro, mas são chaves diferentes. E se são chaves diferentes, esse processo é chamado de assimétrico. Aí é claro que alguém me perguntaria assim, tá bom, o João digitou aula hoje, pegou a chave pública da Maria, criptografou a mensagem para Maria. A mensagem vai lá para Maria, mas o Pedro interceptou essa mensagem e pegou a mensagem. Não tem problema, a mensagem está criptografada, o Pedro não vai entender nada. O Pedro queria interceptar a mensagem, mas ele interceptou? Sim, mas não entendeu nada, garantindo também a confidencialidade ou o sigilo dessa mensagem. Claro que alguém me perguntaria, e se o Pedro conseguir a chave pública da Maria, já que a chave é pública? Não tem problema, a chave pública, por mais que o Pedro consiga, observa, ele não consegue decodificar, não consegue descobrir que está escrito aula hoje, porque a chave pública só é usada nesse processo para criptografar a mensagem. Para decriptar a mensagem, tem que usar a chave privada, e a Maria é quem tem posse dessa chave privada e é a única que pode decriptar e decodificar essa mensagem, porque a chave é privada dela, essa ela não entrega para ninguém. Então, mesmo que o Pedro consiga a chave pública, ele não vai conseguir decriptar a mensagem, não vai conseguir decodificar, não vai entender nada, só quem vai entender de fato é a Maria. Então, é assim que funciona o nosso processo de criptografia assimétrica. Observando, o João utiliza uma chave pública da Maria para criptografar a mensagem. Vamos só voltar aqui direitinho para tu ver de novo. Ó. O João, então, vai usar a chave pública para criptografar, a chave pública da Maria. A mensagem vai criptografada até a Maria e a Maria usa a sua chave privada para decodificar essa mensagem, lendo direitinho a mensagem. É assim que funciona, então, a criptografia assimétrica.